Olha, e esse é justamente o tema do nosso quadro Ponto de Vista de hoje. Para debater esse tema, a gente recebe aqui no estúdio do RIC Notícias Opinião, o cientista político Lucas Santos e a ex-vereadora de Curitiba, professora Josete. Sejam bem-vindos aos dois, Lucas, professora Josete. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Olha, vamos começar iniciando de que essa questão da anistia, professora Josete, começo pela senhora, como entender essa anistia ou eventual flexibilização do que a gente pode ter? De qualquer aspecto, a anistia na avaliação, ela vem como apagar com uma borracha tudo que aconteceu e na avaliação da senhora, como interpretar tudo isso? Então, nós já temos uma legislação, né, em relação ao que aconteceu, em relação à tentativa de golpe, né, em 8 de janeiro. Então, as penas e tudo que está acontecendo em decorrência disso segue uma legislação já existente. Quando nós tratamos da anistia, nesse caso, nós temos que ter muitos cuidados, porque, infelizmente, na história do Brasil, nós tivemos muitos golpes. E, citando o golpe militar de 64, houve uma anistia que permitiu, aqueles que foram torturados, perseguidos, as famílias que tiveram, enfim, um de seus parentes mortos, receber, inclusive, em dinheiro, uma indenização. No entanto, aqueles torturadores e que levaram à morte de tantas pessoas e há mais de 20 anos num sistema ditatorial, não foram punidos. Então, acredito que a anistia, nesse momento, seria a repetição do que a gente já viveu no Brasil. Então, os militares, historicamente, estiveram nessa posição de gerar um golpe ou auxiliar em golpes quando lhes interessava, e nunca houve, de fato, uma punição em relação a isso. Então, por isso é descabido, nesse momento, qualquer, projeto que leve à anistia. Como eu já disse, nós já temos uma legislação que está regulando tudo o que está acontecendo nesse momento, e acho que neste momento histórico, diante da situação que nós estamos vivendo, que foi muito grave, nós podíamos hoje estar novamente em uma ditadura, Então, não cabe. Passando a palavra agora para o Lucas, para a gente entender também qual que é o posicionamento dele. Então, entendemos aqui que a professora Josete é contrária à SPL da anistia. Lucas, queria entender como é que você pensa. Já vou colocar uma provocação a mais que vem da fala da professora Josete. Você entende que foi, de fato, uma tentativa de golpe, aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro, como ela, ou não? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Manu, João, professora. De forma alguma, Em 2022, o TSE ele interveio como nunca na história do país nas eleições. Ele censurou, ele calou um lado, ele desequilibrou o jogo. E qual foi o resultado disso? Um condenado por corrupção voltou à presidência da República. E ele não voltou porque ele foi inocentado. Ele voltou porque ele foi descondenado por uma manobra judicial. A população, então, ela ficou indignada com isso, com esse teatro, e explodiu nos atos do dia 8 de janeiro. Houve vandalismo? Sim, houve, inegável. Houveram excessos? Houveram excessos, também aconteceu. Mas não houve um golpe, é fato. Nem plano armado, nem um ataque real à democracia. O que houve foi revolta legítima de quem viu a justiça ser dobrada, a liberdade de expressão calada e a impunidade no Brasil ser aplaudida. A resposta do STF, porém, ela foi brutal. Mão de ferro contra cidadãos comuns. Algo que nunca se viu contra black blocs, algo que nunca se viu contra o MST, algo que nunca se viu contra sindicatos que depredam patrimônio público, e aqui no Paraná existe um histórico sobre isso. Prenderam pais, prenderam mães, prenderam idosos, deram décadas de prisão por crime político disfarçado de terrorismo. Agora, querem negar a anistia para essas pessoas como se elas fossem monstros. Elas não são. São brasileiros que gritaram contra um sistema podre e estão pagando muito caro por isso.
Passando aqui para a professora de volta, então, para a gente entender, houve esse primeiro, já entendemos o ponto de vista de cada um de vocês, houve esse primeiro PL da anistia apresentado lá no Congresso Nacional, que ficou um pouco segurado agora neste momento, e há este novo projeto que está sendo encabeçado ali pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, como a gente falou ali, que está sendo considerado mais leve por alguns. Professora, este segundo projeto, na sua visão, ele é melhor do que o anterior e ele deve ou não ser aprovado também, para a gente entender a sua visão sobre isso? Eu acredito que ele não deve ser aprovado, né? Como eu já disse, existe uma legislação que está sendo cumprida. Acho importante dizer, né, que todas as pessoas envolvidas nesse dia tiveram todo o direito de defesa garantido. Todo. Né? Todo o rito jurídico seguido. Diferente, né, de outros momentos, inclusive, que levaram à prisão do presidente Lula, onde não houve a garantia de ampla defesa. Então, se é uma coisa que nós não podemos dizer, é que nós estamos vivendo, como tem sido dito, né, num momento ditatorial, né? Aliás, estaríamos vivendo se essa tentativa de golpe tivesse se consolidado. Eu acho que é importante a gente dizer que todo cidadão ou cidadã tem parentes, né, amigos, e se ele cumpriu uma pena justa, né, acredito que nós temos que ter sensibilidade em relação à sua família, mas, ao mesmo tempo, nós temos que garantir que a justiça seja feita, né? Então, nesse sentido, eu não acredito que uma amenização do que está sendo proposto venha a trazer benefícios ao país, né? Nós tivemos, na verdade, sim, uma tentativa de golpe, sim, uma tentativa, né, de destruição das instituições brasileiras, que não começa no 8 de janeiro. Essa destruição, ela se fez via redes sociais, via mídia, né, no sentido de procurar levar um clima no Brasil que justificasse um golpe, né? E nesse sentido, eu acredito que, inclusive, está se falando em questão de dosimetria, né, em relação às pessoas que já foram, enfim, que já tiveram o seu processo concluído. E é importante lembrar que, para esse tipo de crime, a previsão legal é de 4 a 12 anos e que já foi aplicada, na maioria dos casos, né, penas de 5 a 6 anos de prisão. Então, não foi nem aplicado o máximo, né, do que poderia ser legalmente. É isso. Então, por isso, sou contrária e acho que esse PL não deve tramitar, muito menos ser aprovado no Congresso Nacional. Lucas, indo na esteira do que a professora comentou um pouco, né? Inclusive chamando a participação da nossa audiência, você que está conosco pode ainda participar da nossa enquete. Você é a favor da anistia para os condenados de 8 de janeiro? A nossa enquete parcial, o resultado que temos até aqui, 70% votaram favoráveis, né? A favor da anistia, e o restante 30% contrários. Da participação da nossa audiência, o Luciano fala o seguinte: eu sou contra a anistia geral e restrita. Os manifestantes do 8 de janeiro devem responder pelo vandalismo, pela depredação de patrimônio, mas não por tentativa de golpe. Seria um crime impossível, é o que ele comenta. Agora, o que a gente traz sobre o aspecto de que essa questão da anistia é uma alternativa apenas, ou a própria questão dessa condenação desproporcional que muitos... É o sistema, é a forma como se tem, o instrumento que se tem para poder fazer com que o sistema seja capaz de se adaptar ao que está posto. Porque, caso contrário, a gente tem o caso do batom, por exemplo, né? Pena de 14 anos. Então, de que maneira entender isso? É uma forma em que o sistema, ou em que a direita consegue apresentar uma alternativa a isso para que seja feita a justiça se valendo dos instrumentos que estão à disposição?
Exato. É um absurdo pensar que existiria um golpe de Estado com batons e ausência de armas, né? Mas eu quero trazer uma ilustração do que é o que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Esse final de semana, Manu, como a gente conversava antes, uma semana depois de muita viagem, no final de semana eu fui levar meu filho para um aniversário com os amiguinhos, ele pôde brincar ali com seus amigos no sábado. No domingo, a gente fez uma atividade em família, eu, minha esposa, meu sogro, ajudamos ele a construir uma maquete, ele está no 2º aninho. E foi um bom momento ali com o meu filho e dele comigo. E sabe quem que não vai poder ter isso, professora? O Clezão, porque ele morreu na Papuda e deixou 3 filhos. Ele não vai ter esse direito de ver os filhos dele crescer, fazer uma maquete, ao mesmo tempo que os filhos dele também não vai ter a companhia do pai. E você que está me ouvindo não sabe quem é o Clezão. O Clezão, ele era um montador de móveis. Ele tinha 3 filhos e ele não tinha nenhum antecedente criminal. No dia 8 de janeiro, é verdade, ele estava sim dentro do Congresso, mas ficou comprovado em filmagens que o Clezão, ele apenas portava seu celular e filmava tudo o que estava acontecendo ali no local. Não existe nenhum fato de que ele depredou algo, não existe nenhum fato de que ele agrediu alguém, e ele foi preso por 11 meses até a sua morte. Sendo que era uma prisão preventiva, prisões preventivas não devem durar 11 meses, num Estado democrático de direito, mas nesse caso aconteceu. E mesmo assim ele foi acusado de crimes gravíssimos e ficou comprovado que ele apenas estava segurando seu celular, filmando tudo, e não existe nenhuma prova de que ele agrediu alguém. E ele foi acusado de tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito e associação criminosa armada, com um celular na mão, sem qualquer prova e individualização da sua conduta. O mais absurdo dessa história veio depois, porque a própria Procuradoria-Geral da República, que acusou o Clezão, oficiou o ministro Alexandre de Moraes que não fazia mais sentido algum ele estar preso, porque não haviam provas de crime contra ele. E sabe o que aconteceu? Foi negado, mesmo com vários laudos médicos de que ele estava debilitado fisicamente, ele não poderia continuar preso. E sabe o que aconteceu dias depois? Ele morreu. Ele morreu na Papuda. Ele morreu de infarto lá dentro, sob custódia do Estado. Então essa foi uma morte de omissão, por vingança, por um sistema de justiça que virou um instrumento de repressão política, né? E esse caso não é sobre direita ou sobre esquerda, é um caso sobre humanidade. A anistia, ela não é impunidade, a anistia, ela é uma correção, é a tentativa de restaurar o Estado de Direito. E se existe um símbolo que mostra, que torna essa anistia urgente e necessária, é o caso do Clezão. Os filhos dele vão crescer sem pai, por um erro do Estado, por uma narrativa mentirosa de golpe. Não existe golpe. Como que o cara como que o sujeito faria um golpe com o celular ou uma mulher faria um golpe com um batom? É impossível. Olha o que está diante dos nossos olhos. São vidas, são famílias, são crianças órfãs crescendo sem seus pais. É o marido que não vai dormir com a mulher que não vai dormir do lado do seu marido. E isso é muito sério e muito triste que a gente está vivendo no nosso país. Professora Josete, quero passar para você, para a senhora até responder e para entender se a senhora vê que houve excessos nessas penas que foram colocadas. E aí o João citou o caso da Débora dos Santos, que foi a que ficou conhecida porque escreveu com um batom ali, né, a frase perdeu o mané naquela estátua em frente ao STF. No caso do Clezão também, se houve algum tipo de abuso do STF no seu entendimento nessas avaliações. Olha, no geral, não acredito que seja um erro, porque houve, sim, uma tentativa de golpe. Se isso se concretizasse, nós estaríamos numa ditadura militar. Eu lamento mesmo pela morte do Cleverson, e como concordo aqui com o Lucas, que isso não é uma questão de direita ou esquerda, né? Agora, vamos relembrar a ditadura militar anterior, né, onde várias pessoas foram torturadas, mortas, mulheres foram estupradas. E lembrar, inclusive, da presidenta Dilma, que no dia da votação do impeachment foi totalmente desrespeitada e foi torturada psicologicamente novamente. Onde foi dito que tinha que se homenagear o Ustra, que foi um dos piores torturadores da ditadura militar. Então, o mesmo sentimento que eu tenho e lamento
pela perda do Cleverson, eu tenho com todos aqueles que foram torturados e mortos pela ditadura militar de 64. E tenho certeza que se esse golpe tivesse sido concretizado, nós teríamos inúmeras pessoas na mesma situação, né, sem crime, pelo fato de terem um posicionamento político diferente, que não é, né, o que, infelizmente, a ultradireita prega. Inclusive, um presidente morto, um vice-presidente morto, Alexandre Moraes também, estou falando de forma eufemística, né, porque não seria uma morte que não estava planejada, seria um assassinato, né? Então, nesse sentido, eu entendo que o fato de você estar lá dentro não era ingenuidade. As pessoas sabiam o que estava acontecendo ali, né? Foi um golpe, sim, planejado, inclusive com ações nas mídias sociais para criar esse clima, dizendo que as urnas eletrônicas não eram confiáveis. Tivemos o 7 de setembro sendo chamado uma manifestação, tivemos o 12 de dezembro, né? Financiamento das pessoas. Então, quem estava lá sabia o que estava fazendo, né? E eu tenho a certeza de que cada pessoa que estava lá foi financiada, né? Ou tirou, às vezes, dinheiro do seu bolso também, porque infelizmente foram induzidas a isso, em grande medida, para fazer o que fizeram, né? Então, que foi desde um batom, que é um gesto que pode não parecer violento, mas quando você faz isso, você tem uma intencionalidade também, assim como uma senhora que defeca, né, sobre os móveis dentro, né, das instituições que existem e que devem ser preservadas para que nós tenhamos, sim, uma democracia verdadeira no nosso país. Então, eu entendo, né, que nós precisamos fazer valer, de fato, né, a legislação para que os golpistas e principalmente aqueles que foram os mandantes que articularam todo esse processo sejam punidos, sim. Não deve haver anistia. Sem anistia, para que nós possamos passar, inclusive, as ações, né, do passado a limpo, né, os momentos de golpe a limpo, para que isso jamais se repita, para que nós tenhamos eleições respeitadas, eleições que foram legítimas, né, que a urna eletrônica, todos sabem, nem os próprios militares que foram lá designados pelo então presidente para averiguar, levantaram qualquer prova concreta em relação às urnas eletrônicas. Professora, mas só para a gente entender rapidamente, na sua visão, não houve exagero nas penas vindas por parte do STF, então? Talvez pontualmente, uma ou outra. Eu não acompanhei cada caso, né? Não posso falar genericamente de todos. Talvez pontualmente tenha havido um excesso, mas para isso pode-se rever a dosimetria, que é o que se diz, né? O que os juristas dizem. Então, mas de forma geral, né, a gente não pode afirmar que o STF está extrapolando. O STF está cumprindo a justiça e garantindo amplo direito de defesa para todos e todas que participaram, sim, de uma tentativa de golpe. Vamos lá, já que falaram do Supremo, vamos trazer o Supremo para essa conversa, para esse debate. Lucas, há uma perspectiva de que essa nova versão da anistia, né, para os envolvidos no 8 de janeiro, isso pode ser pautado em breve, e há uma perspectiva de que se tire, né, dessa questão da anistia ou o ex-presidente Bolsonaro. Talvez, nesse momento, pode ser que não só seja aprovada, mas passe a vigorar, ou mais uma vez correndo o risco do Supremo entrar em cena e mudar tudo que foi decidido pelos parlamentares? Olha, eu acho bem curioso, assim, quando diz preservar a democracia, mas quem preservou a democracia quando um condenado por corrupção voltou à presidência da República?
Isso é um tapa na cara dos brasileiros que lutaram por justiça, famílias que foram arrasadas pela corrupção, porque a corrupção mata, porque tira dinheiro da saúde, tira dinheiro da educação, tira dinheiro da rodovia, onde acontecem acidentes. Quem preservou a democracia quando isso aconteceu? Quando um condenado por corrupção voltou à presidência da República. E ele não foi inocentado, ele foi apenas descondenado. E, curiosamente, ele foi descondenado por julgar um juiz suspeito por depois, anos depois, ter ido participar do governo do oponente dele nas eleições. Mas nesse mesmo caso, onde supostamente existe uma trama golpista, um ministro, um juiz, ele é vítima, ele é réu, ele é investigador, ele é acusação e ele julga. E isso não é suspeito no Brasil. Isso é completamente coerente. E é muito curioso quando se fala sobre golpe. E a pergunta é, alguém já viu a minuta de golpe? É curioso quando se fala sobre golpe e cadê as armas? Cadê as armas do golpe? Quem era a liderança do golpe? Quem declarou tomada de poder? Protesto desorganizado, professor, ele não é golpe. Como eu falei, houveram excessos? Houveram excessos. Houve vandalismo? Houve vandalismo. Mas cadê a liderança desse golpe? São 1.200 aparelhos de celulares apreendidos na suposta trama golpista. Milhões e milhões de linhas de diálogos apreendidos. Sabe quantas menções sobre uma minuta de golpe? Nenhuma. 0. Em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele passou o comando das Forças Armadas para o presidente Lula. Todas as nomeações que o Lula enviou foram feitas ainda em novembro. O próprio ministro da Defesa do governo Lula, José Múcio, ele disse, olha, foi uma transição tranquila. Que golpe é esse se não havia controle das Forças Armadas, não haviam armas, não havia uma liderança? Que golpe é esse? De novo, houve vandalismo, houve excessos, mas não houve um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Não existia abolição do nosso Estado, não se implantaria um golpe, um regime militar a partir dali. Não existia essa possibilidade. Estamos conversando ao vivo com o cientista político Lucas Santos e a ex-vereadora de Curitiba, professora Josete, sobre o PL da anistia. Assunto de debate aqui no nosso estúdio. E você aí da audiência, bem sabe, pode participar no telefone de WhatsApp DDD 41 984181071 ou no chat do YouTube, canal Jovem Pan Grupo RIC. Para começar a rodada agora com o Lucas. Lucas, você acha que se não houvesse o que você chamou ali de excessos por parte do Supremo Tribunal Federal, nós nem estaríamos discutindo essa história de PL da anistia nesse momento? Isso tudo começou por conta do Supremo Tribunal Federal? Com certeza. As pessoas que vandalizaram, elas têm que cumprir a pena em cima daquilo que elas fizeram mesmo. Mas que elas tenham, diferente do que a professora colocou, que elas tenham sim a presunção de inocência, que elas possam se defender do processo legal. Eu tenho amigos advogados que advogam para essas pessoas há mais de um ano, eles não têm acesso a nada. Eles não têm acesso a nada. Inclusive, um ministro supremo, que na época era ministro da Justiça, olha, curiosamente, desapareceram as filmagens internas. Ninguém tem. Olha que engraçado. Então dizer que as pessoas elas estão tendo liberdade para se defender, que elas estão tendo... Não é verdade. O brasileiro não é bobo, o brasileiro está vendo o que está acontecendo, tanto que a maioria é favorável à anistia. Tanto que a maioria do Congresso é favorável à anistia. Conseguiram as assinaturas para isso. Então todo mundo consegue enxergar o que está acontecendo. Mas é evidente que se não houvesse as penas desarrazoadas e que se as pessoas que cometeram delitos naquele local estivessem sendo julgadas em cima apenas do que elas fizeram e não uma grande distorção da lei, a gente nem estaria discutindo isso hoje. Bom, professora, como sensibilizar ou buscar esse assunto, né, que ele de fato tenha dentro da avaliação da senhora a repercussão devida, ou para que o próprio Congresso Nacional entenda a importância disso, mas vote pela questão
de uma não anistia? Já há entendimento, está se construindo uma proposta em paralela. De que maneira, na avaliação da senhora, é possível construir o caminho para que não haja de fato uma anistia ou um voto em paralelo, né? Porque a gente tem visto essa caminhada, tem visto isso muito perto de acontecer, embora essa articulação ela também não esteja funcionando, a exemplo de como muito gostaria o governo. E não é assunto só para matéria jurídica, mas claro, muito se faz de política em cima também desse assunto. Como construir esse caminho para que de fato não haja anistia, como a senhora entende? Bom, primeiro, eu acho que a gente precisa trazer diversos elementos para a reflexão da população, que já estão postos, mas infelizmente nós temos uma rede, né, uma mídia, onde as fake news, elas se mantêm. Então, eu gostaria que o senhor, inclusive, doutor Lucas, me pontuasse, me passasse o nome dessa pessoa que não teve amplo direito de defesa. O que foram os Kids pretos? Eles não portam armas? Né? O que foram as tentativas, né? Vamos citar o ataque terrorista, né? Que se não fosse descoberto poderia ter causado a morte de muitas pessoas no aeroporto de Brasília. O que foi a tentativa de obstruir as eleições, a PRF nas estradas, impedindo que eleitores pudessem se dirigir às urnas, né? O que foi os núcleos especializados, isso está posto, né, em todos os depoimentos e também com provas, né, com documentos. E a minuta do golpe, sim, ela existe, né, ela está posta e está colocada, né. O que foi o financiamento, né, de ônibus, de dias e dias, meses, dos acampamentos em frente aos quartéis, que pediam o quê? Ditadura militar, né? O que foi a passividade da polícia, né? No momento onde nós tínhamos centenas de pessoas que estavam em Brasília, né? E também, eu acho que a gente não pode menosprezar, né? Eu acho que tem algumas pessoas nessas lideranças que, digamos, podem ser limitadas, né, em termos de articulação. Mas você constrói um golpe, né, justamente não trazendo à tona questões que podem, né, levar a se pensar que pode ocorrer um golpe. Então, você passar, né, o comando das Forças Armadas para o presidente que assume o cargo, né, você garantir, né, que haja uma transição, né, digamos, tranquila, né, isso pode, inclusive, encobrir um golpe. Então, não vamos ser, né, a gente precisa ser, assim, razoável e responsável nas coisas que a gente traz aqui. E eu acho que essas coisas têm que ser cada vez mais reafirmadas para a população. O Congresso tem lado, gente. As pessoas têm lado. Hoje nós sabemos que a ultradireita e a direita tem maioria no Congresso. Óbvio que a maioria deles vai votar por uma anistia, porque são seus pares, muitos daqueles que estiveram e cometeram, sim, um ato criminoso, né? Não só no 8 de janeiro, como eu já disse, mas anteriormente, durante, né, todo o processo de construção do golpe. E mais uma coisa, se não houve garantia de amplo direito de defesa, não foi agora, foi a partir das ações da Lava Jato, né, que delação premiada para ele se configurava como prova. Mauro Cid fez delação premiada, mas tudo que ele falou foi investigado e tem um relatório da Polícia Federal que concretiza tudo isso. Não foi uma delação com chantagem, né, onde, inclusive, né, pessoas ganhavam dinheiro para que pudessem, né, manter, né, o seu projeto, inclusive, que era um projeto político, né?
os juízes e os promotores que se colocavam como os ases da moralidade tinham um projeto político. Inclusive, né, a partir, né, do momento que o Brasil estava em alta, né, onde nós tínhamos o pré-sal, onde nós já éramos a 8ª economia do mundo, e a gente sabe que o olho cresceu, principalmente dos Estados Unidos da América. Professora, porque já temos, né, o grande império em decadência. E quando o grande império, qualquer grande império na história da humanidade está em decadência, a violência e os atos, né, criminosos, eles se tornam uma prática. Professora, eu vou ter que te interromper só porque estamos já sem tempo para mais nada, 3 horas e 57 minutos. Eu vou dar 1 minuto para o Lucas responder ali, mas é 1 minuto mesmo, Lucas. Professora, que malabarismo. Você trouxe a questão das delações. A Lava Jato são 167 delações premiadas, todas colaborando com o mesmo resultado. Ninguém foi à justiça dizer que, olha, fui chantageado e fui torturado e fui pressionado. Agora, você pega uma única delação de uma única pessoa, agora vale. Uma. E 167 indicando para o mesmo caminho não valia. Isso é um grande malabarismo. Como também é um grande malabarismo falar, olha, ele precisava passar as Forças Armadas para tentar um golpe. Me mostre na história da humanidade onde que golpes aconteceram sem as Forças Armadas e sem armas. Então, para mim, é um grande malabarismo. Eu queria fechar dizendo, a questão da anistia para os eventos do 8 de janeiro não é algo ideológico, não é partidário, é humanitário. O objetivo principal é interromper injustiças e violações desproporcionais contra pessoas comuns. Humanidade é só agora, né? Nos outros golpes não precisava ser humano. 3 horas e 58 minutos, agradecendo demais o cientista político Lucas Santos e também a ex-vereadora de Curitiba, professora Josete, pelo debate que aconteceu hoje aqui no RIC Notícias Opinião. Com certeza ainda vamos falar muito sobre esse assunto, já fica o convite para que voltem também, para que a gente siga debatendo esse tema que ainda vai continuar lá no Congresso Nacional. E a gente está sem tempo para mais nada, né, João?